Pessoal, agora que vocês já observaram, já deram uma olhadinha, né, no anexo 1, eu vou explicar o que vocês vão fazer com ele. Nesse anexo, tá, ele tem primeiro, então, as hortaliças, são 2 anexos, né? Vocês têm primeiro o desenho das hortaliças, o nome delas, a época do ano, né, que elas são melhor cultivadas, e a região do país onde ela se adapta melhor, né? Como a gente já estava falando antes sobre o clima, né? Então, dependendo da região, ela se desenvolve melhor. O que é para fazer agora? Letra A. O nome de 4 hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano todo. Tá? Então, vocês vão olhar naquele anexo, nas 2 folhas, e vão procurar o nome de 4 hortaliças, certo? Escrever aqui nesse espaço. A letra B, ele pede 4 hortaliças em que a melhor época do cultivo é nos meses de abril e junho, certo? Vocês também vão pesquisar ali e vão anotar aqui nesse espaço, certo? Para isso, vocês vão usar o anexo. O anexo, depois que vocês utilizarem aqui, eu quero que vocês recortem, tá? Onde está ali pontilhado, tá? E lá em cima está escrito anexo 1, calendário de plantas e a página, vocês podem deixar aquela partezinha bem pequenininha lá que tem essa informação. E o restante, tá? Pode recortar em volta. E eu quero que vocês colhem no caderno de vocês, certo? Pode colar aberto, procure um espaço adequado e cole, porque a gente vai utilizar de novo esses anexos, tá? Então, não descarta, deixa lá no caderninho colado. Hoje, a gente vai ter mais uma experiência para ser feito, tá? Eu ainda nem tô comentando sobre as experiências que eu pedi, porque eu sei que eu tô acompanhando vocês pelo sistema, então tem pessoas que não acessam todos os dias, não fazem aula no dia que eu envio, né? Fazem posteriormente. Não tem problema, é de acordo com o que as famílias de vocês estão se adequando, né? Essa nova rotina. O importante é que vocês façam. Então, tem algumas pessoas que ainda não têm uma resposta para as experiências, ainda não fizeram as 2 experiências que eu pedi que são avaliativas. Eu também fiquei de mandar um e-mail para vocês, tá? Eu estou aguardando que a escola me envie, tá? A escola que está providenciando os e-mails especiais para os professores, cadastrando, então eu tenho que aguardar. Então, como eu não recebi, eu não tenho como enviar para vocês. Mas assim, tá, que eu receber da coordenação, eu encaminho para vocês me mandarem as fotos, tá? Os registros. Eu vi pelo Instagram que algumas pessoas mandaram, algumas famílias postaram, e eu fiquei muito contente com isso, eu fiquei muito feliz e orgulhosa, tá? De ver que vocês estão participando das aulas, que as famílias estão acompanhando. Então, só tenho a agradecer, né, às famílias, agradecer a vocês pelo empenho. Eu sei o quanto é difícil, né, esse distanciamento, essa solidão escolar, né, vocês estarem longe. É muito difícil também eu ficar imaginando, eu não tenho certeza se vocês estão gostando ou não das aulas, mas é muito complicado. Então, assim, não depende só de mim, depende muito mais da vontade de vocês. E lembrar que não estamos de férias, né? Nós estamos afastados por saúde. Então, é importante que vocês façam as atividades, que vocês, né, percebam o quanto é importante, né? O quanto os pais estão tentando apoiar vocês em casa e que vocês se dediquem para fazer todas as atividades, tá? Hoje a gente tem, então, mais uma experiência. Essa experiência, ela é muito parecida com o que vocês fizeram já do feijãozinho. Só que vocês não vão poder usar o mesmo feijãozinho, tá? Vão ter que usar outro copinho, outro material. Para essa proposta, primeiro eu vou fazer uma pergunta, ver o que vocês acham sobre ela, tá? Vou explicar os materiais que vocês vão precisar. Então, aqui, 2 copos plásticos, tá? Vocês podem usar copinho de iogurte, tá? Copinho de requeijão, qualquer embalagem que vocês não vão utilizar, que ia pro lixo, eu resolvi guardar e vou reaproveitar, tá? Não precisa ser uma embalagem nova, um copo, um pote, nada disso. Pode ser uma embalagem, tá? Um potinho de iogurte. Vocês vão precisar de 2 etiquetas, tá? Ou se vocês tiverem uma canetinha permanente, vocês podem escrever na embalagem, certo? Sementes de feijão, algodão, água e a geladeira. Sim, geladeira. A pergunta que eu tenho para fazer, tá? Quanto a essa experiência aqui, esses materiais, é assim. Você sabe o que acontece com as sementes mantidas em ambientes muito frios? O que você acha que pode acontecer? Então, tá? Você vai colocar aqui o que você acha, a sua hipótese. Então, quando você for pegar esse material, você já vai escrever o que você imagina que possa acontecer. Depois que você escreveu aqui, você vai fazer, tá? A experiência, como eu vou explicar. Primeiro, vocês vão colocar, tá? Vocês têm 2 copinhos. Vocês vão ter que identificar com o número 1 e o número 2, tá? Um copo vai ser o 1 e o 2. Em cada copo, tá? Eu vou colocar um chumacinho de algodão úmido
E vou colocar algumas sementes de feijão. Pode ser 2, 3, 4 sementinhas, tá? Grãozinhos de feijão. E a número 3 aqui, deixe o copo no local que recebe iluminação, tá? E vou colocar água todos os dias por uma semana. Então, eu vou deixar ele lá. Ele não precisa ficar no sol o dia inteiro torrando, tá? Mas é importante que ele receba iluminação, que ele receba um pouquinho de calor, certo? Digamos, metade do dia já é o suficiente. E a número 4, tá? Diz que é para colocar o copo 2 na geladeira. Mas eu tenho que colocar água todos os dias. Mas não é para encharcar, tá? Se tiver um borrifador, coloca, mas se não tiver, põe umas gotinhas de água. Não precisa encharcar a semente, certo? E eu vou ficar observando por uma semana. Todos os dias, quando eu colocar um pouquinho de água, eu vou dar uma olhadinha como que tá essa semente, certo? Após uma semana, o que aconteceu? Então, lá por 7, 8 dias, vocês vão fazer esse registro aqui, certo? A gente tá na segunda, na próxima segunda, eu vou colocar ali, tá, essa informação. O que aconteceu? O que eu observei nos 2 potinhos, no 1 e no 2? E para concluir, responda. Vocês acham que a temperatura influenciou ou não na germinação dessas sementes? Tá? Vocês vão explicar aqui se influenciou, sim ou não, por quê. Tá? Qual das sementes que se desenvolveu? Que estava na geladeira ou que estava pegando sol? Certo? Vocês vão fazer esse registro, então, tá? Vocês podem fotografar também, deixar no livro, certo? As respostas, como tem espaço ali, mas vocês podem registrar essa experiência também e me encaminhar, certo? Como eu falei, assim que eu tiver o e-mail, fica mais fácil para vocês me enviarem, tá? As propostas, para eu ver como é que ficou a experiência de vocês. Um recadinho, vou aguardar, certo? Agora a gente vai dar continuidade, tá? E a gente vai seguir. Então, você não precisa parar tudo agora, fazer experiência, mas você já sabe como realizar. Então, no final dessa aula, depois que você assistir todos os vídeos, tá? Fizer as atividades, você vai lá e organiza o seu experimento, a sua experiência. Agora, a gente vai ler um texto, tá? Que fala um pouquinho. A gente tá em casa, né? Tem dias que a gente, tenho certeza que inclusive vocês, alunos, né? Ficam estressados. Né? A gente fica cansado, fica às vezes irritado, né? Enjoado, tá o dia inteiro dentro de casa, não sai, não vê as pessoas, é sempre os mesmos rostos, né? Nossa família. Então, saibam que não é só nós, seres humanos, que ficamos estressados. Os animais ficam estressados e as plantas também ficam estressadas. Sim, as plantas, tá? Por mais que se possa soar engraçado, saiba que as plantas ficam estressadas. Essa razão pode ser o solo, o clima ou até outros seres vivos. As plantas, embora elas não se queixam, diferente de nós, né, que reclamamos, berramos, gritamos, não. As plantas, elas têm reações que os botânicos classificam como típicas de estresse. Como é que eles sabem disso, né? Observando a sua tentativa de se adaptar a situações extremas. Para que se mantenha vivas, tá? Vivas as plantas e aguentarem o estresse de viver num solo extremamente seco, por exemplo, as plantas do deserto e da caatinga são capazes de armazenar no caule nas suas folhas a pouca água que lhes chega. As geadas, tá? Como tá mostrando aqui, aqui é a parte seca, aqui as geadas, certo? Elas também podem causar estresse nas plantas, porque o frio pode fazer com que a água que circula dentro da planta, tá? Aqui dentro, congele, queimando o caule, queimando as suas folhas, tá? E para reverter esse quadro, algumas plantas têm a capacidade de produzir substâncias que não deixam a água congelar, permanecendo vivas durante o inverno. Olha que interessante isso. Tá? Então aqui mostra ó, o clima seco dos cactos e aqui as plantas no frio, né, onde tem a geada. Viu? Assim como qualquer ser vivo, as plantas também ficam estressadas, tá? Que resultaram em reações de seu organismo. Então, da próxima vez que lhe pedirem para regar as plantas no quintal ou na varanda, não deixe para outro dia. Afinal de contas, ninguém quer ter a sua samambaia murcha devido ao estresse, não é? Tá? Isso serve para qualquer plantinha, principalmente agora que a gente está vivendo um momento muito seco, né? Tem chovido muito pouco na nossa região, então a gente está ouvindo falar nos comentários, além da Covid, a gente tem ouvido falar muito também, né, da seca. Estão pedindo já para economizar água, né? Que tem algumas lagoas, como a Lagoa do Peri, que está bem seca. Então,
a gente tem que tomar esse cuidado. Como não chove, tem algumas plantas que necessitam que a gente vá lá e faça a rega delas. A árvore, a grama, né? Não desperdiçar água, mas poder reaproveitar. Então, agora a gente vai para a página 227, na atividade 2. Eu vou querer, tá, que vocês prestem atenção aqui, certo? Diz assim, ó, assinale as informações corretas. Informações corretas é porque pode ter mais de uma que está correta, certo? Primeiro, plantas adaptadas ao frio produzem substâncias para que a água não congele dentro delas. Correto ou incorreto? Tá? Marca se estiver correto. Algumas plantas estão bem adaptadas a ambientes com pouca disponibilidade de água. As plantas do deserto, por exemplo, armazenam água no caule e nas suas folhas para sobreviver. Terceiro, quando uma planta murcha, pode ser um sinal que ela está estressada por falta de água. Quarto, qualquer planta pode se adaptar a situações extremas. Quinto, ao se planejar uma horta, é preciso escolher as plantas adaptadas ao ambiente em que não ocorra estresse ambiental. Tá? Então, se você marcou aqui as que estão corretas, vai sobrar uma que não está correta. Essa incorreta, tá? Vocês vão responder no seu caderno. O que há de errado na informação que você não assinalou? Por que você não assinalou? Por que ela está incorreta? Tá? Vocês vão justificar lá no seu caderno.